Olá, minha gente! Estamos aqui com mais um vídeo um tanto pessoal. E eu digo pessoal porque não é uma pesquisa que eu fiz com 11 milhões de cubanos. É um vídeo onde estou falando mais a minha opinião, mais baseada em todas as pessoas que eu conheci, na minha família, no que eu vivi. Então, querendo ou não, tem um pouquinho de algo que acontece com todos nesse vídeo. Eu espero, pelo menos, passar uma ideia do que é ser cubano. E a ideia desse vídeo veio porque eu recebo muita pergunta, desde que eu cheguei no Brasil, sobre, Rani, como é ser cubano? Como é morar em Cuba? Como que é para você ter nascido e crescido em Cuba, que tem um sistema diferente ao que a gente vive aqui? Então, eu espero, nesse vídeo, passar um pouquinho disso. Lógico que é baseado na minha experiência, então é um vídeo pessoal por conta disso. Não é um vídeo que transpareça o que todos os cubanos pensam, porque com certeza para mim foi de uma forma e para outros cubanos de outra. Mas mesmo assim eu quis fazer esse vídeo porque com certeza vocês têm visto vídeo de outros cubanos e com certeza dá para pegar o que tem em comum entre o meu relato e o dos outros cubanos. E, poxa, se tem cubanos falando tal coisa repetidamente e eles não se conhecem, então é porque de fato tem algo acontecendo que acontece para todos, né? Então acho que o vídeo é por aí. E eu sempre começo o vídeo agradecendo a todo mundo que está aqui no canal, que não desiste de mim, que mesmo discordando, estão aqui, assistem meus vídeos, param um tempo do seu dia para me assistir. Eu sempre agradeço a todo mundo que gosta, que está aqui, que aporta um comentário, que aporta uma pergunta, um elogio. Então, às vezes eu não consigo responder todo mundo, sobretudo agora, porque eu voltei pro circo, eu tô dando aula, então é uma loucura. Mas eu vejo todos os comentários, porque chega a notificação, eu vou lá e eu leio. Às vezes eu tô no meio da aula, tive 5 minutos de descanso, apareceu uma notificação, eu vou lá e leio, não dá pra responder. Mas eu leio os comentários e eu sou muito grata pelas coisas que vocês falam, pelos elogios. E até pelos comentários com pontos de vista diferentes, porque é bom aprender o que os outros pensam. Mas enfim, Rani, o que é ser cubano? Ser cubano vem desde pequenininho. Vem desde você nascer num sistema onde é tudo fechado, onde você acha que aquele mundo é tudo. Mas você cresce indo à escola e tendo contato com um sistema de estudo totalmente militarizado. Então, isso gera nas crianças, não todas, mas uma certa rebeldia, uma certa necessidade por ser diferente. E você é obrigado a usar um uniforme padrão, você é obrigado a que se você tiver cores no cabelo, se você tiver uma personalidade mesmo, você tem que respeitar aquele uniforme. Eu sei que tem muita gente aqui que concorda com essa militarização nas escolas. Eu não concordo. Não é à toa que hoje em dia tem inúmeros professores, pessoas da educação, pedindo uma mudança na educação para que ela seja mais acessível, confortável e adaptada à realidade que a gente vive. Que ela não frustre o aluno e que ela deixe aquela criança não só aprender a viver em sociedade, mas também aprender a viver consigo mesmo e explorar o que essa criança quer ser, como que ela quer ser, qual é a personalidade daquela criança. Lá em Cuba não tem muito isso. Você nasce e cresce tendo que respeitar muito o professor, e quando eu digo respeitar, não é o respeito comum, que a gente deve ter por todas as pessoas. Não, você tem que ter medo do professor. Mas em Cuba você não podia dar a sua opinião política sobre nenhum assunto. Em Cuba você tem uma educação que supostamente ela te ensina o que é socialismo. Mas hoje em dia, eu como adulta, que estudou o socialismo, eu vejo que o socialismo que em Cuba te ensinam é baseado apenas em Cuba, na história de Cuba. Porque se eles entrarem de fato em o que é socialismo no papel, o que teria de gente se saindo para as ruas e já teria acabado a revolução faz tempo seria muito. Porque socialismo não é só dizer que todo mundo é alfabetizado, que todo mundo tem direito à saúde e à educação. Mas de que adianta você ter direito a isso tudo se a maioria do cubano se forma numa faculdade e acaba indo trabalhar com turismo? De que adianta ter isso tudo se a maioria do cubano já nasce, já cresce, né? Não nasce, mas já cresce ouvindo a família. Tomara que você consiga sair do país. Se você tem um familiar fora de Cuba, tomara que fulano consiga te ajudar para você sair do país. Tomara que você consiga casar com um estrangeiro para você sair do país, ou com uma estrangeira. É isso que a gente ouve dizendo. Então, quando você tem 11, 14 anos, que você vê seus colegas de turma já saindo com estrangeiros. E aí tem uma palavrinha que eu não vou falar aqui, mas que acontece muito em Cuba, e terminada em filia, né? Isso acontece muito porque tem muito estrangeiro que vem em Cuba só para isso, só para estar com meninas entre 11 e 14 anos. Então, quando você tem essa idade, muitas vezes até os próprios pais, que você já é uma mocinha, né, você é uma pré-adolescente, e a pré-adolescente em Cuba
ela tem um estilo mais de adolescente no Brasil. É como se ela estivesse mais adiantada esteticamente. Eu não sei se eu estou me explicando, mas ela já tem um pensamento, uma forma de ser diferente. Então, às vezes, a própria família incentiva e fala, nossa, tomara que você consiga algum estrangeiro que te leve de aqui, para você ajudar a família e para você ter uma vida boa. Então, você nasce e cresce ouvindo isso. Você nasce e cresce ouvindo histórias das suas colegas que não conheceram o pai, porque o pai foi embora para os Estados Unidos, porque ele tinha família lá, e por ele ir embora para os Estados Unidos, ele não conseguiu se reunir com a família, porque o governo cubano não deixou ele voltar mais. Então, ele teve que se separar da esposa, e quando ele pediu reunificação familiar, a Embaixada dos Estados Unidos aprova o visto daquela mulher, daquela esposa dele e da filha. O governo cubano negava. Então, tem famílias que ficaram separadas por 20, 30 anos, pessoas que não se viram mais por conta do governo cubano. Isso não tem nada a ver com os embargos, gente. Era o governo cubano. Então, você cresce sabendo dessas histórias e com a ilusão de um dia sair do teu país. Isso já é natural. Não é à toa que tem grande parte da população de Cuba fora. Gente, são milhões de cubanos fora. Se você analisar as estatísticas de quantos cubanos tem fora, isso é muito do que muitos outros países. Tudo bem que tem países que tem mais, mas tá lá na lista, sabe? É muita gente. É muita gente querendo ir embora. E se estivesse bom, não queriam ir embora. E às vezes não é por uma questão de pobreza. E eu acho que aí entra a parte de como é nascer e crescer em Cuba, como é ser cubana. Você vive o tempo inteiro como se você estivesse sendo comandada, como se você estivesse numa unidade militar. Eu acho que é isso que incomoda a maioria dos cubanos. Ser cubano é você ter um exemplo de professora maravilhosa, mas você vê onde que ela mora e você diz, será que eu quero ser professora quando eu crescer? Será que vai ser assim comigo? A minha professora de primeiro ano, que eu vou mostrar aqui ela, um dia eu era criança, eu já tinha passado do primeiro ano, né? E eu tava andando pela rua e com minha avó ou minha mãe, não lembro. E ela me fala, olha, aqui mora a sua professora. Gente, a casa era uma casinha de madeira que estava caindo. Ela era toda de madeira e dava para ver a parte da janela que mostrava a sala, que é como se fosse uma área, mas era uma sala, com um pedaço de madeira do teto caído, porque a janela mostrava, estava aberta. Então a casa dela parece que começava depois daquilo. E estava caindo os pedaços. E era uma professora incrível, uma professora cubana maravilhosa. E ela estava morando naquela situação. Então, você já pensa, será que eu quero ser professora e viver nessa situação? Aí você vê seu pai, que é médico, que vai para o hospital de bicicleta, no calor cubano, suando, que ganha um salário que não dá para te ajudar em nada, que ganha um salário tão pouco que ele não consegue ajudar a sua filha, que ele não consegue ajudar a sua família como ele queria, ao ponto dele ter que ir para fora de Cuba para poder ajudar a sua família. E ele é médico, e ele estudou anos e é um ótimo médico, porque ele ama aquela profissão, senão ele estaria trabalhando com turismo ou com outra coisa, mas ele se frustra porque ele não pode ajudar a sua família, porque ele ganha mal. E aí você vê engenheiros, você vê professores, médicos, arquitetos, enfim, qualquer profissão que acaba indo para dirigir carro para o turista, porque ele vai ganhar em dólares, ou ele vai vender artesanato perto de locais de turista. Enfim, ele deixa de ser o que ele gostaria de ser, o que ele estudou numa faculdade pública em Cuba, para ser outra coisa que ele não queria ser, porque ele precisa de dólares para sustentar a família. E aí você sai da escola e você recebe um lanche, um pão com mortadela, um pão com queijo, enfim, era vários lanches que era pão com coisas dentro que variava entre mortadela e algum tipo de queijo que às vezes estragava, enfim. Aí você tinha que tirar aquilo para poder comer o pão, pelo menos. E muitas das vezes você tinha que levar metade do seu lanche para casa, porque você tinha um pão de direito por dia. O pão às vezes estava muito ruim, estava mofado, estava duro, você não podia comer aquele pão, então você levava o do lanche da escola, o que te davam, né, para casa. Te dava um pão com suco. E, gente, você vai passando uma fome que não é a pessoa tá fome, tá desnutrida. É uma fome que vai se acumulando com o tempo, com os dias, e você vai dizendo, que futuro me espera aqui? Qual o futuro que eu tenho nesse lugar? Se fosse só me esforçar e trabalhar, eu vou conseguir. Mas não, você vai trabalhar, vai estudar anos, vai dedicar anos da sua vida aos estudos, e o seu único futuro é saindo de Cuba. Seu único futuro é se vendo fora daquele sistema sistema de Cuba, né? Onde você consiga trabalhar e pelo menos ganhar um salário digno para você ter uma vida digna. E aí muitas pessoas vão dizer, mas Rani, aqui no Brasil tem gente que vive na miséria.
Mas eu tô falando de Cuba, como que é ser cubano. E se tem gente morando aqui na miséria, isso é uma coisa que o brasileiro pode falar, mas não diminuindo o que o cubano sente. Porque seria o mesmo que eu dizer, ok, então vamos comparar o Brasil com outros países que estão em situação piores. Se tem países que estão em situação pior do que o Brasil, você não deveria reclamar então, porque tem pessoas em situação pior do que você. Então, se a gente está reclamando, é porque a gente está tendo uma dor, está tendo um problema. Acho que ser cubano é ter tempo também. Você tem tempo para sentar com a sua família, você tem tempo para jogar a conversa fora, isso é verdade. Mas você passa um pouquinho de fome, ou muita fome. Ou você está trabalhando num lugar que você não queria. Esse dia eu estava falando com meu irmão e ele falou bem assim, Rani, aqui eu estou trabalhando muito, não tenho tempo para quase nada. Em Cuba a gente tinha tempo, mas aqui eu já tenho dinheiro, eu consigo ajudar a nossa família. Eu consigo mandar medicamento para nossa mãe. E sabe, por que você não pode ter os dois? Porque é difícil entender que o cubano quer ter o mínimo, que o cubano quer ter uma vida melhor. E aí você diz, mas tem os embargos, porque tem quem acredita que o embargo influencia em todos os problemas do cubano. E não é, quando você vai ver, foram erros do governo. Se o governo cubano tivesse permitido, que nem permitiu ultimamente, está permitindo, que o cubano trabalhasse por conta própria, nossa, quantos lugares que hoje em dia estão abertos, que a fachada está bonita, o atendimento é bom, muito melhor do que o atendimento nas estatais. E você vê muitos estrangeiros, inclusive, comendo nesses paladares, comendo nesses restaurantes, e eles só têm elogios. Então, assim, quando você tem algo próprio, algo que é seu, você coloca naquilo tudo de melhor, para que aquilo fique esteticamente bonito e com qualidade. Não é o que acontecia em Cuba. Então, isso são erros do governo, do sistema cubano, que o governo quer dar conta de tudo, quer estatalizar tudo, e não só as grandes empresas. Ele quer que a pessoa que tinha uma lojinha de roupa não tenha lojinha de roupa, seja do governo. Quantas lojinhas de roupa o governo vai ter, então? Vai ter uma, duas? E aí o cubano que mora longe tem que se deslocar e tem que comprar uma certa quantidade. E como você vai controlar isso? Vai ter um monte de gente aqui, metido estudoso, me contestando. Mas quando você é cubano, e o vídeo se trata sobre isso, você quer ter comida na mesa. Você quer que suas ideias se concretizem. Você quer abrir uma sala de dança que tenha a sua estética e você poder abrir essa sala de dança. E você quer dar aula com seu jeitinho e poder fazer isso. Eu não dou aula de dança aqui respondendo o governo. Sabe, então, ser cubano é viver o tempo inteiro fugindo do governo cubano, resumindo. E você tem momentos bons. Você tem momentos onde reúne um ônibus na rua, antigamente, né? E pessoas do bairro vão pra praia. E você fica um sábado na praia, um exemplo. E você comparte com sua família e você, por momentos, é feliz. E você tem um aniversário e toda a família se reúne. E você tem esses momentos felizes. E você tá na escola e você tira nota boa e você é reconhecido. Mas aí depois você diz, o que eu vou fazer com essa nota? Eu só consegui ser quem eu sou, ter uma independência aqui, com o que eu estudei em Cuba. Mas em Cuba eu não conseguiria ter essa independência, não porque existem embargos, e sim porque existe um governo que iria me impedir de eu fazer minhas peças de teatro, por exemplo, e eu expor elas livremente, que nem eu faço. De eu ter um grupo de teatro. O grupo de teatro em Cuba é o grupo do governo, que tem a ver com as estatais, que tem a ver com as emissoras, que tem a ver com a bolha de teatro de Cuba. Então, em Cuba, eu não conseguiria ter uma sala de dança. Eu não teria essa liberdade de ter essa sala de dança que eu tenho aqui, por exemplo. E aí, quando a gente vai entrar em outras questões, como, por exemplo, a questão racial, como que é ser cubano? Você é cubano, você é maltratado pelo próprio cubano. Se você tiver a cor de pele... Eu, por exemplo, eu fui chamada de mulata a minha vida toda. Essa sou eu, criança. Então, eu ia entrar num hotel e o segurança não me deixava entrar, porque ele via na minha estética que eu era cubana. E quando tinha uma pessoa toda branca, rosinha, bem branca mesmo, loira, daquele cabelo loiro bem claro, e entrava com outra pessoa branca, com uma roupinha clarinha, tom de bege, com a mochilinha e uma câmera fotográfica pendurada no pescoço, eles eram permitidos de entrar em qualquer hotel livremente e olhar as lojas do hotel. Enquanto eu, como cubana, era tratada que nem ninguém, sabe? Você tá fazendo o que aqui? Você não pode entrar aqui. Você é hóspede do hotel, sabe? Você não podia entrar. Então, você cresce sendo desprezada, não sei se é a palavra, você cresce sendo rejeitada pelo governo do teu próprio país. O governo que está te dando educação, saúde, segurança. E aí tem pessoas que dizem que em Cuba tem segurança, mas, gente, tinha segurança, entre aspas. O que tinha era falta de o que roubar das pessoas.
Hoje em dia não tem mais isso. E as pessoas quando falam que tem segurança em Cuba, parece que estão no ano 60 ainda, parece que elas não estão na atualidade. Hoje em dia muitos cubanos têm celular porque as famílias de fora começaram a mandar celular para aqueles cubanos. Então o que tem de assalto, a pessoa que fica no centro de Havana, ela não tem noção. Mas o que tem de assalto, pessoas que morrem porque, tudo bem, pode não ter arma, mas a pessoa vai lá, pega um tijolo e mata a pessoa para roubar um celular. Mata a pessoa para roubar uma moto, mata a pessoa para entrar na casa da pessoa e rouba roupa, sabe? Máquina de lavar, enfim, coisas de casa, o que você conseguiu com muito custo, alguém entra na tua casa e leva. E a polícia não faz nada e não consegue fazer nada, e essas coisas não são mostradas. Então o mínimo que tinha que era segurança, que eu até falava que eu me sentia mais segura andando nas ruas de Cuba, na verdade era uma ilusão. Eu só me sentia mais segura porque eu não tinha nada para as pessoas roubarem de mim. Hoje em dia eu não me sinto segura, a menos que eu vá como turista e fique só no centro de Havana, como muitas pessoas vão lá e falam que conseguiram andar de boa. Lógico, a rua está lotada de pessoas, você é turista, claramente, tem policiais por perto que vão te proteger e ninguém vai se meter contigo, porque se meter com um estrangeiro em Cuba é o fim da tua vida. Você vai preso por não sei quantos anos e você estraga a sua família e a sua vida em Cuba. Ninguém quer isso. Aí você tem uma educação que te obriga a pagar 2 anos de serviço social depois que você se forma, onde você já não ganha nada. Então, além dos 4, 6, 8 anos de estudo, você tem mais 2 de trabalho praticamente de graça, onde você não ganha nada, onde o que você ganha é tão pouco que você gasta em lanche, porque você precisa comer para ir para aquele trabalho. Então, que perspectiva você tem sendo cubano? Nenhuma. É uma questão psicológica. É um mal que vai aos poucos te consumindo. E quando a pessoa não tem ideal, não tem o que sonhar, não tem uma meta, não tem uma perspectiva de vida, por que ela vive, sabe? Então você acaba morando num local onde sua única perspectiva é sair de lá, mesmo você não conhecendo os problemas que vai enfrentar fora de lá, porque qualquer problema é melhor, sendo que você vai poder tentar, do que ficar no lugar e sabendo que não tem perspectiva de nada. Muita gente vai achar nesse vídeo que eu tô só criticando, né? Mas o fato é criticar mesmo, porque essa é a vida do cubano. Eu queria deixar isso bem claro. É muito estrangeiro que por ficar uma semana lá não vai entender como que é ser cubano, assim como tem muito estrangeiro que não vai entender o que é ser brasileiro estando aqui no Brasil um mês. Não vai. Os números não mostram o que o cubano sente. Os números não mostram qual é a verdadeira opinião de um cubano que mora num bairro afastado do centro, numa casinha simples, aleatória, que você entra e conversa com ele. Os números não mostram esse tipo de frustração. Outra coisa que os números não mostram é a sensação de você estar num país que se diz socialista, mas durante toda a tua vida você foi impedida, mesmo tendo pessoas fora que falam: não, Rani, vem passar uma semana aqui, eu vou pagar as coisas para você, um tio, um primo, sei lá. Bora passar uma semana aqui no país que eu moro para você conhecer, para você relaxar nas férias, eu vou pagar para você. E aí você é impedida pelo teu governo. Enquanto você vê que os governantes, os filhos e os netos dos governantes viajam pela Europa, eles podem, porque eles não vão ser barrados, o governo não vai negar eles, porque eles são do governo. Então, é muito frustrante que botem a culpa nos embargos numa situação dessa, quando é o próprio governo que impediu disso acontecer. Quando é o próprio governo que cercou aquele cubano, que impediu dele sair, porque sim, porque quis. E aí vocês vão dizer: ah, Rani, mas aqui eu não consigo viajar e olha que eu trabalho. A gente não está falando de economia, de você ter dinheiro, não. A gente está falando de você ter dinheiro e que não depende mais do dinheiro, depende do governo do teu país te impedir de sair. O governo brasileiro não me impede de ir em lugar nenhum. Se eu sou uma pessoa que não tem antecedentes penais, que eu não estou respondendo a nenhum processo, se eu não cometi nenhum crime, se eu sou uma cidadã comum que trabalha e que tem dinheiro, e a embaixada do país que eu quero ir me dá o visto, eu consigo ir onde eu quiser. O governo não me impede. Mas em Cuba o governo te impede. O governo te impede de você abrir o seu negócio. O governo te impede de você viajar se você quiser. O governo te impede de você sair do país se você quiser. O governo te vigia. O governo coloca pessoas do governo vestidas de civil para te vigiar. Existe uma vigilância total nas ruas. Existe uma vigilância que você já nasce, você já cresce ouvindo: fala baixinho, você não pode falar alto tal coisa, porque se o vizinho ouvir, ele vai dizer que você é contra-revolucionário. E se no teu trabalho descobrirem que você é contra-revolucionário, você perde o salário do mês, você perde qualquer bonificação, você perde a teu trabalho, às vezes. Se o governo descobrir que você não concorda com ele, você perde o trabalho. E só tem um governo por 60 anos, então você, a sua filha, a sua neta, todo mundo tem que ter o mesmo pensamento e concordar com aquele governo. Então, por isso que o cubano acaba saindo, porque o cubano se sente livre para pensar e expor o que ele quer fora de Cuba.
O cubano sai de Cuba e ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar com essa liberdade de poder falar o que ele pensa. Ele acaba sendo oprimido tanto na obra de arte dele, quanto na vida, até ele se acostumando àquele sistema, até ele se acostumar de que ele está num lugar onde ele pode botar o que ele pensa para as pessoas ouvirem. E é difícil se acostumar, e aí você chega num lugar onde talvez você não queria estar. E aí você descobre o que é ser cubano. Você descobre que você ama o seu país, porque você ama o local, você se sente cubano na cultura, porque é diferente do que ser brasileiro, do que ser de qualquer outro lugar. Existe sim diferença entre as pessoas de um local e as pessoas de outro, e você sente falta. E todo mundo aqui teve caça, e sabe o que é sair da casa dos pais e ir para outro lugar. Você sente a casa dos seus pais como a sua casa, e nada parece ser igual. E quando você tem sua casa própria, alugada, o que seja, se você for dormir na casa do seu amigo, você sente, por mais que seu amigo seja incrível, você sabe que não é sua casa. E o mesmo acontece, tem inúmeros cubanos fora de Cuba que amam demais o país onde eles estão ficando, mas eles estão fora de Cuba obrigados, porque eles querem ajudar a sua família. E ser cubano é isso também, é você ficar frustrado porque você está fora de Cuba e você queria estar lá ajudando a sua família. Você queria estar lá convivendo com eles, curtindo com eles, batalhando com eles, lutando, né, para ter as coisas que seja, se matando de trabalhar, mas lá com a sua família. E às vezes você não pode. Ser cubano é você ter que ir embora do país, você ter uma casa que supostamente é sua, e você vai embora do país, mas você quer deixar essa casa para o seu filho, e ela é sua no papel. Mas o governo cubano diz não. Essa casa você vai ter que deixar com a gente. Se o seu filho quer a casa, ele vai ter que comprar da gente, vai ter que comprar da gente do governo. Você não pode deixar a sua casa, que está no seu nome, para o seu filho. Ser cubano é isso também, gente. Ser cubano é ter um pouquinho de medo da polícia, porque você é cubano e não é estrangeiro. Ser cubano é ver um estrangeiro da rua e se sentir inferior a ele, porque você sabe que ele vai ser melhor tratado do que você. Você sabe que ele vai ter privilégios que você não tem. Ser cubano é você conhecer pessoas que trabalham para o governo e que têm uma vida tão boa que você para pensar, e se eu trabalhasse para o governo? E se eu deixasse de fazer o que eu gosto, mas trabalhasse para o governo para dar uma vida melhor para minha família? E conheço várias pessoas que trabalham para o governo cubano e discordam total. Mas só assim para poder ajudar a família. Só assim para ter uma vida melhor. Ser cubano é você não adiantar estudar. Você está na escola e depender de você ter participação política, de você concordar com aquele sistema, com aquele governo, de você não poder ter uma ideia paralela, nem que seja tão boa, mas você não pode, você tem que ter a ideia que o governo e o professor impõem para você. E se você discordar, você perde a pontuação, porque existe uma coisa no boletim de notas que se chama participação política. Então não basta você tirar 10 em tudo, você ser um aluno exemplar. No final você vai perder ponto, porque você não participou dos eventos políticos. Ser cubano é ver o estrangeiro comemorando porque está numa manifestação na rua, numa marcha, né? Pelo nascimento de José Martí, pelo triunfo da Revolução, pelo 1º de maio, Dia do Trabalhador, pelo dia 26 de julho, e você vê o cubano na rua e você diz, nossa, eu estou vivendo, estou emocionado, estou vivendo um momento que eu não imaginava que viveria, mas a maioria daqueles cubanos estão lá obrigados. E a gente não sabe nem explicar isso, porque como que você explica se isso totalmente, para você sou eu comum? Você já cresce sabendo que o comum é chegar 1º de janeiro e você ter que ir numa marcha pelo malecão todo, caminhando para ouvir discurso na época de Fidel, agora do que for, e você tem que ficar lá, e se você não for com bandeirinha levantada, e você acaba indo no automático. Se você está na escola é divertido, porque você acaba indo com sua turma, e você vai lá e curta aquele momento, porque você acha que aquilo é o normal, mas você foi obrigado. Porque se você não for na marcha, e eles pegam presença, você perde pontuação na escola, e você não quer perder pontuação na escola. Porque ser cubano também é ser competitivo. Porque na escola, no final de cada ano, eles colocam as notas de todo mundo em ordem. Os melhores, os que tiraram melhor nota, até os que tiraram piores notas que reprovaram. E sai o nome completo da pessoa e a nota. Então, ser cubano também é ter vergonha de ter nota baixa. Você cresce com essa vergonha de reprovar, de ter nota baixa. Às vezes, mesmo você sendo uma pessoa que tem problemas dentro da família, que tem uma família disfuncional, que não consegue estudar, mas sua nota vai estar lá exposta e você tem que ser bom. Então você vai lá, participa das marchas, participa de tudo, mesmo sendo obrigado, porque você quer uma nota boa. E eu não sei se ficou claro o que é ser cubano, o que a gente sente um pouquinho. Com certeza falta muita coisa para falar, com certeza é muito diferente para cada um. Mas eu falei por mim, e eu sei que muito cubano se identifica com isso, porque é o que eu converso, é o que eu sei, o que eu escuto minha família, o que eu escuto meus amigos, e o que eu tenho certeza que vocês já escutaram de muitos cubanos. Então, por mais que no Brasil existam problemas, para nós cubanos aqui acaba sendo melhor do que lá.
Ainda mais quando você vê a história do cubano, você deixa a sua ideologia de lado e você tem um pouco de sensibilidade e fala, vou dar a chance de ouvir aquela pessoa. Você descobre que aquela é uma boa pessoa que simplesmente tem uma noção de vida diferente do que a sua por conta do que ela viveu, do que ela nasceu, cresceu e está intrínseco nela. E quando você tem essa empatia, você acaba entendendo que a sua ideologia não bate com a vida desse cubano, desses cubanos, e você para pensar, eu posso ter essa ideologia e ao mesmo tempo criticar o que está de errado naquele lugar? Eu posso ter essa ideologia e ao mesmo tempo me solidarizar com aquele cubano? Ou será que aquele cubano é meu inimigo? Então eu acho que é por aí o vídeo de hoje. Eu acho que fiz um vídeo mais voltado para quem de fato gosta do governo cubano, entender um pouquinho por que nós saímos e falamos muito do que a gente viveu. Primeiro porque a gente tem liberdade aqui para falar, e segundo porque ainda tem muitos dos nossos lá. Então a gente quer uma mudança. E se a gente não faz a mudança de lá, a gente tenta de fora pelo menos expor o que acontece lá, na esperança doida de que isso influencie em algo. Pode ser que não influencie, mas a gente tenta. A gente tenta e pelo menos vai espalhando o que a gente sabe que é verdade. É isso. A gente se vê no próximo vídeo, talvez com outras informações. Esse daqui é mais um depoimento, um desabafo, uma conversa jogada fora. Espero que não tenha sido chato, mas eu tava a fim de falar. E é isso, gente. Um beijo grande pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo.